Pais amados, falar um pouco hoje sobre a angiologia, né? A doutrina dos anjos, né? Mas especialmente sobre o anjo do Senhor, né? Quem é esse anjo do Senhor? Então, anjo literalmente significa mensageiro, né? E assim é traduzido em Lucas 7:24. 7:24 de Lucas, logo diz assim: E tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento. Então, mensageiro, anjo é traduzido por mensageiro, né? Mas especialmente um mensageiro de Deus, né? Um dos invisíveis habitantes ou cidadão dos céus. Então, que de acordo com a opinião hebraica cristã, estão continuamente cumprindo a vontade de Deus, a vontade do Altíssimo. Esse ente espiritual, ele é superior aos homens, ele é ativo tanto no serviço de Deus no céu, como também a seres terrestres, né? Salmo 8:5. Salmo 8:5. Aproveitar que estou com a Bíblia aqui aberta já, procurar devagarzinho, né? 8:5 de Salmo diz assim. Cadê Salmos? Tudo de improviso aqui, 8:5 de Salmos. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, né? Então, o 104 diz assim, Salmo, estou nos Salmos. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Então, irmãos, há diversas categorias de anjos, como nós sabemos. Nós vamos citar algumas categorias que nós conhecemos, né, que nós sempre lemos na Bíblia, que é os arcanjos, né, como foi o caso de Gabriel, né, como é o caso do arcanjo Gabriel. Daniel 8:16 assim: E ouvi uma voz de homem nas mensais de Ulai. Aliás, eu ouvi uma voz de homem nas margens de Ulai, a qual gritou, e disse Gabriel, Gabriel, dá a entender a este a visão, né? Logo, eu ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Nós temos também o arcanjo Miguel, né? Arcanjo Miguel, que é em 10:13. 10:13 diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, né? Logo, Miguel é um dos chefes, né? Um dos chefes dos anjos, né? Dos anjos. Também nós vemos, no caso dos serafins, outro também categoria que existe de anjos, né? Os serafins, né? A gente vai ver isso em Isaías 6, do 2 ao 7, né? Que diz assim: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, repetindo, voou para mim,
trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E ele colocou na minha boca e disse o 7: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então nós vemos que existe os serafins também, né? Os serafins do Senhor. E temos também o querubim, né? Citar os querubins, a gente vai no Salmo 80, né? Salmo 80 e versículo 1, que diz: Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, e que te assentas entre os querubins resplandecentes, né? Bonito esse versículo. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece, né? Resplandece. Então, são as categorias de anjos que a gente cita, né? São seres finitos. Os anjos são seres finitos, sujeitos à tentação, pois sabemos que existem anjos decaídos, né? No serviço de Satanás, né? Mateus 21, 25 e 41 fala desses anjos decaídos a serviço de Satanás. 25 e 41, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Logo, existem anjos decaídos que estão a serviço de Satanás, né? Mas também o Apocalipse 12 e 7 fala também desses anjos decaídos. Vamos procurar aqui. Diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos, né? Então, no Apocalipse 12 fala de uma batalha no céu, em que de um lado está o arcanjo Miguel e os anjos liderados por ele, e do outro lado Satanás e os seus anjos também liderados pelo Satanás. Então, a gente vê que tem um combate, né, nos céus. Então, no Velho Testamento aparece também o anjo do Senhor, ou o anjo de Deus, ou então que é chamado de o anjo de Jeová, né? Aí a gente já tem especificamente outro assunto, que é o anjo do Senhor, né? Nesse caso, significa que Deus manifestando-se a si mesmo. Não é um ser criado, mas é esse anjo do Senhor, é a pré-encarnação da pessoa de Cristo, né? Ou Deus manifestando-se a si mesmo entre os homens. Vamos ver isso em Gênesis 22 e 11. Voltar para o primeiro livro, né? Primeiro livro da Bíblia. Tirar um pouco daqui. Diz assim: Mas o anjo do Senhor lhe apareceu desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. A gente vê que é o anjo do Senhor, não é um anjo do Senhor. É um artigo definido no singular. Não é um artigo indefinido. Por isso que é o anjo do Senhor, né? A gente vê que ele aparece aqui. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui, né? Então a gente pode dizer que aí é Deus manifestando-se a si mesmo. É Deus em pessoa falando, com a manifestação em pessoa ao patriarca Abraão. Também, para a gente entender sobre anjo, a gente tem que ver como é que é essa expressão, os anjos das 7 igrejas no Apocalipse, que significa dizer que são os pastores da igreja, ou então são personagens dessas próprias igrejas, né? São pessoas, né,
que estão incumbidas de levar o Evangelho ou a vontade de Deus àquelas igrejas locais. São chamados de quê? São chamados de anjos, né? Mensageiros, aquele que leva a vontade de Deus, aqueles que levam o que Deus quer para a sua. Ainda falando sobre o anjo do Senhor, é bom salientar porque é a manifestação do próprio Deus, porque é o Cristo pré-encarnado. A gente pode ler em Êxodo 3:2, que diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O 5 diz: e disse-lhe, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus, né? Logo, a gente pode ler também em Juízes, né? Juízes 2:1. Temos também a mesma personagem. Dois e 1 diz assim: e subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E também, por último, eu queria ler 6:22 ao 24 de Juízes, que diz assim: então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Gideão, ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou: o Senhor é paz. E ainda até os dias de hoje está em Ofra dos Abiasritas, né? Então, o que a gente podemos tirar de lição desses textos ditos para falar sobre o anjo do Senhor? Porque era a manifestação de Deus, era o próprio Cristo e não um anjo comum. Primeiro, ele é percebido como Deus, ele não é percebido como um anjo, como um ser criado, ele é percebido como o próprio Deus. Segundo, a gente pode ver também que ele fala na qualidade de Deus, ele não fala como mensageiro, ele fala na qualidade, ele fala como sendo o próprio Deus. Ele ordena coisas por autoridade própria e não por autoridade recebidas. Por exemplo, quando ele fala em seu nome, não fala no nome do outro. Então, ele ordena coisas por autoridade própria. Depois também ele perdoa pecados, né? Ele perdoa o pecado de Gideão, né? Porque ele viu Deus só se face e tal. Ele age como um juiz, ele determina. E também ele recebe adoração, né? Quando Gideão diz que vai adorar ele aceita a adoração de Gideão. Então, só quem recebe adoração na Bíblia é Deus. Nunca nenhum anjo aceita adoração. Por isso que esse anjo do Senhor, o anjo do Senhor, não um anjo, mas o anjo, o artigo definido, singular, ele é o próprio Deus, a manifestação divina, a manifestação do próprio Deus em pessoa, ou Jesus Cristo. Então, ele fala também que ele consola também as pessoas. E também ele dá promessas, né? Ele dá promessas a quem ele fala com eles. Então, o homem entre as murtas também parece, portanto, ter essa autoridade. Vamos ver Zacarias 1:8-11. Diz assim: olhei de noite e vi um homem montado no cavalo vermelho e parava entre as murtas que estava na profundeza, né? E atrás dele estava cavalos vermelhos, morenos, brancos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor:
que estava entre as murtas, e disseram: Nós andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Né? Então, a gente percebe isso também nesse livro de Zacarias. Também no caso do arcanjo Miguel, o nome já dá a entender que não pode tratar da pessoa de Jesus. Né? Miguel é diferente de Jesus. Né? O que também ocorre com o arcanjo mensageiro Gabriel. Então são pessoas diferentes, são três pessoas diferentes. A pessoa de Jesus, a pessoa de Miguel e a pessoa de Gabriel. Quando quando Gabriel apareceu a José, aparentemente o anjo Gabriel, isso fica evidente que há relação com outros trechos, né? Por exemplo, Lucas 1, 19 e 26, assim como Miguel não é Jesus. Né? Gabriel também não é Jesus. Miguel é descrito como anjo que intercede pelos filhos de Israel, né? Lá em Daniel 12:1. Além do mais, ele é um dos primeiros príncipes e não o primeiro. Daniel 10:13, como já foi lido. Gabriel é um anjo que assiste diante de Deus, que é especialmente usado para receber ordens e transmitir mensagens. Né? Daniel 8:16, 17, Lucas 1, 19 e 26. Então, espero ter ajudado os irmãos com o anjo do Senhor. Ou Deus manifestando-se a si mesmo, né? Isso já no Antigo Testamento. Deus abençoe a todos.